Números, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 14. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão ossos algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo o seu rito, assim a celebrará, um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, veja a liberdade de palavras que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Quanta liberdade de doçura dessas palavras que estão aqui nas Escrituras, para que todos nós possamos ter, cada tempo, cada vez mais que nós lemos, ela, para ter o conhecimento do Altíssimo, para conhecer cada tempo mais o Altíssimo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Através das Escrituras nós passamos a conhecê-lo e senti-lo cada vez mais, porque as Escrituras é a palavra do conhecimento da vida, o conhecimento do caminho, e é o preenchimento de nossas almas, o preenchimento de nossos corações e o preenchimento das nossas mentes. Sim, está diante das Escrituras Sagradas.
Todo esse procedimento está diante das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas são determinações do Altíssimo. E diante do que o Altíssimo nos determina, a gente tem que segui-lo. Naquela geração, quando o Senhor determinou ao seu escolhido, e nas Escrituras Sagradas diz que toda determinação que o Senhor determina e passa, ela é por estatuto perpétuo, em geração, de geração, em geração, de geração. Veja agora, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos falando da passagem de Números, do capítulo 9, versículos 6 a 14, que Deus nos fala sobre a segunda celebração para os ausentes e os imundos. O que significa a segunda celebração para os ausentes e os imundos, meus irmãos e minhas irmãs? Esta palavra que o Senhor está nos dizendo é a celebração do dia da Páscoa, o dia determinado, o dia que o Senhor determina para que tenha a celebração. O dia tem que ser o dia que o Senhor determina. Veja, meus irmãos, que em nossas vidas na face da terra, tudo é projetado e determinado diante das determinações do Altíssimo. Porque Ele sabe qual é o melhor para cada um de nós. Ele sabe qual é a postura que nós temos que andar na face da terra para com Ele. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Essas determinações que o Senhor nos fala diante das Escrituras, para que nós possamos conhecer cada tempo mais o nosso Senhor, para que nós não andamos no caminho errado, para que nós não andamos no caminho da escuridão, para que nós não andamos no caminho da perdição. Perdido, tendo olhos para ver, mas não vê, tendo ouvido para ouvir, mas não está ouvindo, e tem boca para falar e não consegue falar. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo isso pela falta de conhecimento da palavra que está nas Escrituras Sagradas, o livro da vida. De graça! De graça! As Escrituras Sagradas estão aí de graça para todo o ser humano na face da terra, homem e mulher, para que eles leiam e procurem entender e conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Todo-Poderoso. O Criador do céu, da terra e do mar, o dono do universo, o dono do amor, o dono da paz, é o nosso Criador. Então, está aí. As Escrituras Sagradas, o livro, está aí aberto para todos nós termos o conhecimento do caminho que o Senhor nos determinou naquela geração e é por estatuto perpétuo, é por gerações, gerações e gerações. Veja, quando estas determinações, quando este livro, que para muita gente ainda, muitos irmãos e irmãs na face da terra ainda não tem significado nenhum, é porque não conhece. É porque não conhece a doçura de cada palavra. Por isso que diz que não tem significado nenhum. Estas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, para muitos ainda está em cegueira. Os ouvidos estão fechados e a boca também. Porque não procura conhecer a doçura. Não procura conhecer o doce de cada palavra. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs.
Então, está na hora do recomeço para o estudo da palavra. O conhecimento da palavra que estão nas Escrituras Sagradas. Está na hora do recomeço. Procura. Não deixa a tua Bíblia em cima de uma estante. Não deixa a tua Bíblia dentro de um veículo, numa posição lá que tu abertes. Tu abriu e deixou. Não. Para quê? Talvez tu que abriu e fizesse isso nem conheça qual é o estudo. Não conheça qual é aquele capítulo. E não procura entender e compreender aonde abriste. Se lê, possivelmente o Senhor está lhe dando determinações, mas abre e deixa lá. Para quê? Se torna um livro comum. E a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum. Ela é o livro da direção do caminho da vida na face da terra. Não é qualquer livro. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Enquanto há tempo, pense nisso, porque o Senhor está com as mãos abertas. Vamos procurar conhecer o Senhor. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Todo-Poderoso. Vamos procurar conhecer. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas enquanto podes achar as palavras. Siga. Deus abençoe a todos.